Porque só eu olhando Cristo naquela pessoa que me abusou, eu teria capacidade de perdoar e conviver, porque eu teria que conviver para sempre. Você falou do abuso, né? Como que você fez pra sair se curar dessa ferida? Foi alguém próximo de você que você convivia depois do abuso ou não? Sim, era alguém próximo, era alguém próximo, então eu precisei lidar com isso. Aos meus 10 anos, eu tive uma experiência que começou a cura de Deus aos meus 10 anos. Mas eu digo que esse é um trauma que ele não é curado assim instantaneamente. Eu digo que é igual quando você sofre um acidente de carro, que você perde um movimento de um braço, que você precisa ir para o fisioterapeuta, você precisa se reabilitar novamente para ter os movimentos novamente. Eu digo que esse é um trauma que você é um processo, é uma estrada de cura. Não é instantâneo. E quando eu tive 10 anos, eu tive a experiência de falar em línguas, de receber o dom de línguas. Eu estava brincando lá atrás e o diácono saiu e falou assim: crianças, entrem, porque Deus está batizando com o Espírito Santo. Como uma boa pentecostal, né? Nasci na Assembleia de Deus. Eu entrei. Quando eu entrei, eu comecei a falar em língua, senti a presença de Deus de uma maneira muito forte. Ali Deus me marcou já de uma forma muito especial. E na igreja eu vi a pessoa que tinha me abusado, nesse mesmo dia que eu falei em línguas. E eu me lembro que nesse momento o Espírito Santo dizia assim: não olha ele, olha eu nele. Porque só eu olhando Cristo naquela pessoa que me abusou, eu teria capacidade de perdoar e conviver, porque eu teria que conviver para sempre. Então, ali o Senhor começou a ministrar o meu coração. Não olhe ele, olha eu nele. E a partir dali eu consegui perdoar. Eu fui perdoando, amando, honrando, e apesar do que tinha me acontecido. Então foi uma experiência muito forte, porque Jacó, quando ele teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque, o Peniel, face a face com Deus, quando ele sai dali, ele vai se encontrar com seu irmão, que tinha uma profunda rivalidade, porque ele tinha tomado a bênção de Esaú. E o que ele diz quando ele abraça o seu irmão? Eles se abraçam, eles choram, e cada lágrima vai limpando o coração. Mas Jacó pega o seu irmão, olha nos olhos e diz assim: eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. Ele acaba de sair de um lugar que é face a face com Deus. E ele olha para aquele, né, que ele deveria carregar aquela raiva, né, que eles tinham brigado, rompido. E ele fala: eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. E aqui está um segredo para o perdão. Se a gente olhar para quem nos feriu e não ver mais aquela pessoa e ver Deus nela, a gente consegue perdoar. Mas como? Só espiritualmente para compreender isso. Você não olhar a pessoa que te feriu, é você ver Deus nela. E aí você consegue olhar com um olhar de ternura, de misericórdia, de graça e dar mais uma chance. Jennifer, você tem muitos seguidores, né? A maioria é mulher. Você ministra a palavra, você tem projetos também voltados para ajudar muitas pessoas que passaram por traumas e tudo mais. Quando que você entendeu que esse era o chamado de Deus para sua vida? Foi um processo. Eu acredito que ministério e chamado não é algo que você adquire numa faculdade de teologia, embora acho importante fazer. Não é adquirido porque eu fiz uma aula de canto e agora sei cantar. Eu acho que o ministério, ele nasce das nossas cicatrizes, dos lugares onde nós fomos feridos, dos lugares onde nós fomos machucados, onde um dia sangrou e Deus foi lá, fechou a ferida, cicatrizou. E hoje nós temos autoridade para falar. Porque alguém que, por exemplo, está nas drogas, quem tem mais autoridade para ministrar cura sobre ele do que alguém que venceu as drogas? Alguém que está lutando para restaurar seu casamento, quem tem mais autoridade para falar a respeito disso? É alguém que venceu ali, passou as lutas no casamento, mas está de pé para a glória de Deus. Então, a gente entende que esse lugar de dores e caminhos que Deus nos leva, muitas vezes, é para que a gente seja um testemunho para alguém. É para que aquilo que um dia nós recebemos de consolação, é o que Paulo diz, a gente possa consolar outras pessoas. Então, eu entendi que nas minhas cicatrizes, que eu tinha muita vergonha, se eu pudesse, eu nunca falaria das minhas cicatrizes, eu não falaria do meu abuso, eu não falaria das dores que eu vivi na vida sentimental. Eu ficaria quietinha. Mas uma das coisas que Deus disse, Deus mandou uma pessoa na minha casa e falou assim: olha, só vim aqui te dizer que eu estava orando. Não foi nada de... Não foi
aquele profeta, eis que te digo, foi assim, olha só, Deus mandou vir aqui te dizer e falar para você não ter sua vida por preciosa. Porque não é sobre você, não é sobre a sua reputação. Porque se a gente olha para a nossa reputação, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão julgar, você não conta seu testemunho, você não conta as suas dores, você não conta os seus processos. Mas esse lugar que você superou, que você venceu, vai ser o testemunho para que outras pessoas venham se levantar novamente. Quando eu entendi isso, eu entendi que das minhas cicatrizes estava nascendo um ministério. E das minhas cicatrizes, Deus tinha me delegado o bálsamo para curar outros corações. E é tanto que isso que aconteceu no meu YouTube. O vídeo da minha maior dor, da minha maior vergonha, que eu joguei lá. Eu falei, joguei, porque eu não tinha seguidor, não tinha ninguém, quando eu fiquei sabendo que o vídeo tinha viralizado. E foi o quê? O lugar das minhas cicatrizes. Então, que a gente não tenha vergonha das nossas cicatrizes, porque esse lugar, ele está te apontando no ministério. Você pode compartilhar com a gente? Você teve uma escolha difícil na área, uma escolha errada, né, na área sentimental, e isso gerou vários problemas e você precisou se divorciar. Eu queria que você compartilhasse tudo isso, desde a escolha errada. Sim. E tudo nasceu já desde essa história do abuso, entende? Tem uma correlação. Porque eu falei, eu perdoei, e eu vim nesse processo. Mas a ferida ainda estava assim, eu tinha muitos traumas, isso gerou em mim muitos traumas. A gente não tem noção do que um abuso ele pode gerar de traumas numa criança. É tanto que você vê, existem vários estudos que mostram isso. E o meu trauma, ele gerou em mim um desejo de querer casar logo, de querer seguir minha vida, de querer entrar num relacionamento. E isso me fez entrar e escolher a pessoa errada para casar. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.